agora. Vai ter jogo em Pituaçu nesse final de semana, mas a Sudesb achou por bem e acha por bem interditar a praça esportiva. E em nota, ela disse que a quantidade imensa de jogos realizados em 2024 desde março até o dia de hoje, sendo 170 jogos, tendo dias de ter até 5 jogos, como no dia 24 de agosto, seguido por 4 partidas de 2 dias depois, no dia 26, tem dificuldade a recuperação adequada do gramado, mesmo com a aplicação contínua de tratamentos, insumos e fertilizantes. O pisoteio constante e o estresse sofrido pela grama não tem permitido que os cuidados surtam os efeitos desejados. Ainda assim, a Federação Baiana de Futebol foi notificada que a Sudesb parará o estádio após os jogos do final de semana. E ainda assim, teremos 6 jogos no final de semana. Dentre eles, duas finais. No sábado, o Bahia e o Vitória se enfrentarão no jogo do Sub-15. Estarei lá fazendo esse jogo. E o Estrela de Março e o Bahia se enfrentarão no jogo do Sub-17. Também teremos transmissão desse jogo. Lembrar vocês que a transmissão desse jogo seria com imagens do jogo do Estrela de Março, mas fomos informados que a TVE, detentora dos direitos da partida, não fará a partida e não haverá a possibilidade de fazermos com imagem. O que acontece? E aí eu quero trazer para vocês de maneira bem detalhada o que acontece com o campo de Pituaçu. O Pituaçu, ele vem sido utilizado de sobremaneira. E que bom que vem sendo utilizado de sobremaneira. Bahia e Vitória tem mandado os seus jogos de base ali. Eu não entendo muito porque a equipe rubro-negra não manda seus jogos no Barradão ou no CT do próprio Vitória. Equipes do interior que tem praças esportivas até adequadas e estão mandando jogos lá em Pituaçu, como Itabuna, que não sei porque o Luiz Viana Filho não está apto a uso ainda. A equipe do próprio Jacuipense, onde o seu estádio Eliel Martins também não foi utilizado para a Série D, acho que é por conta justamente de capacidade de estádio. Então a gente tem um uso de sub-15 e sub-17 baiano na segunda divisão, teve 170 jogos, além de jogos que são meio diferentes, né? Como por exemplo, vai ter no domingo 4 jogos em Pituaçu: Batigril e Catalunha, Remo Escola Baiana de Futebol, Real Itapuã e CF4 e Saracite e Mancha Verde. Essas partidas são da terceira Copa Loreta Valadares. E depois disso o estádio para. A gente tem alguns outros jogos que precisariam ocorrer em Pituaçu. Exemplo, Bahia Retrô, programado para a próxima quarta-feira em Pituaçu. As finais do Sub-15 e do Sub-17, programados para onde, Yuri? Pituaçu. O jogo de volta do feminino, programado para onde? Pituaçu. Esses jogos não serão nessa praça. Informações ainda a serem batidas no martelo, mas esses jogos deverão passar para outras praças. A favorita é Simões Filho, que é perto e que tem uma logística legal. Pelo que eu sei, as finais do Sub-15 e do Sub-17 serão lá. Alô TV, leve bastante material, cadeira e tudo para os seus cinegrafistas, porque vai dar trabalho. Lembrando e levando em consideração todos esses fatos, é importante entender que a Sudesb e todos os órgãos que cuidam dos estados das praças de interior merecem cuidar melhor de suas praças. E aí eu vou dizer, Alagoinhas, que aqui do lado tem uma praça de esportes que está bem desgastado, o estádio tem um campo muito ruim. Ilhéus, Jequié, Vitória da Conquista, essas praças, o campo nunca é tão bom. Feira de Santana, surpreendentemente, com 2 campos, ambos os campos muito bons para a prática do futebol. Tanto a Arena Cajueiro, que é belíssima, mas é pequena, é acanhada, quanto o Joia da Princesa, que recebeu o Bahia na Copa do Brasil Sub-20. Importante salientar a você que escuta nosso trabalho hoje. É importante que
se cuide das praças esportivas em todo o estado, para que tenhamos jogos de qualidade em todo o estado, para que as nossas equipes possam ter desenvolvimento em todo o estado. Diferentemente do que se pensa, o futebol baiano ele tende muito a render se praticado em um lugar onde as coisas funcionem do jeito correto. Quero trazer uma informação também sobre a Arena Fonte Nova. A gente foi nítido e notório que a gente ficaria o mês de novembro todo sem Bahia na Fonte Nova. Afinal de contas, em outubro, o Bahia só jogará fora de casa. Sexta-feira contra o Cruzeiro, na próxima semana, na segunda-feira, contra o Vasco. Ambos os jogos fora de Salvador. Em novembro, teremos 6 de novembro, Bahia e São Paulo. Jogo confirmado para Fonte Nova. Viu a informação de Márcio Martins que disse: a Arena Fonte Nova está pronta para receber tanto Bahia quanto seleção. Então não haverá mudança de mando de campo. Claro, o jogo ainda está a definir em data, o jogo ainda não saiu a tabela completa, detalhada, mas aparentemente o Bahia jogará contra São Paulo e Palmeiras, o São Paulo no dia 6 e Palmeiras no dia 20, e há uma possibilidade de adiamento ou para frente ou para trás dessa data, para que não desfalque os jogadores dos clubes brasileiros dentro dessa data FIFA no próximo mês de novembro. Brasileiro que já está chegando na sua reta final. Voltando para Pituaçu, a informação que a gente recebeu e soltou em short semana passada foi que o Vitória está pensando em se mudar para lá no mês de novembro. Se ela vai ficar 30 dias parada, o Vitória vai ter que esperar até no mínimo o dia 20, 22 de novembro para poder tomar posse da casa do estádio metropolitano para mandar seus jogos. Motivo: reforma no estádio Manuel Barradas para fazer a adequação para virar arena. Assim fui informado, consultado com algumas fontes. Duas delas disseram: olha, Fábio Mota fala disso a Deus e o mundo aos quatro ventos. Contudo, ele muda de opinião como quem muda de camisa. Então, pode ser que ele postergue essa ida do Vitória para Pituaçu, até porque o gramado de Pituaçu não oferece as melhores condições para reunir o jogo da equipe rubro-negra, e seria burrice, foi isso que a informação me passou, o Vitória mandar seu jogo no estádio Metropolitano de Pituaçu por conta do gramado tão ruim. Yuri, eu quero a sua opinião sobre essa história de Pituaçu, essa pausa, e como é que você vê todo esse imbróglio. Acho que foi, na verdade, uma pausa necessária, né, João? Porque a gente mesmo viu no fim de semana passado as condições que estavam gramado lá durante os jogos do Sub-15 e Sub-17, né? Então, como você mesmo falou, a praga que aconteceu lá depois do show do Péricles, né? Não, na verdade, aí é Fonte Nova. O Pituaçu foi acometido por uma praga depois de uma forte chuva que teve em Bahia e Palmeiras. E aí o gramado pegou uma praga, não conseguiu mais recuperar, e aí os caras tentaram recuperar, e jogo, né? E praga, e jogo, e praga, e campeonato até de arco e flecha, meu irmão. Até campeonato de arco e flecha teve. Tava em um estado deplorável o gramado, não tinha como ali, acho que não era o momento oportuno, eu acho, tendo tantos jogos, né, a final do Sub-15, a final do Sub-17, todos esses jogos que você falou aí, enfim, né? Acho que foi um momento meio inoportuno para perder Pituaçu, mas acho que é uma pausa necessária, assim, para rever esse gramado que tava, pelo amor de Deus, né? Tava pedindo socorro aquele gramado ali. E sobre o Vitória querer utilizar o Pituaçu, enfim, né? É com eles lá. Assim, o Bahia tem usado o estádio, sim, mas tem sido a casa também de outros times, né, menores também, há algum tempo. Foi a nossa casa durante o processo de reforma da Fonte Nova, né? Mas no momento eu acho que não seria como, por exemplo, o Vitória começar a jogar na Fonte Nova como se fosse a casa deles, entendeu? Não tem tanta identificação assim com o clube, o estádio, né? O estádio é relativamente novo. Mas, enfim, boa sorte aí pro Vitória e pro estádio Roberto Santos, mais conhecido como Pituaçu.